Pessoal da Igreja com a Paz do Senhor, amém? Vamos orar para a gente iniciar a nossa aula. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós te apresentamos, Senhor, as nossas vidas. Pedimos que o Senhor venha nos abençoar, que o Senhor venha nos dar sabedoria, entendimento, discernimento da Tua Palavra. Que o Senhor, Deus, venha nos fortalecer para que a gente possa andar sempre nos Teus caminhos, na Tua presença, fazendo a Sua vontade, meu Pai. Que o Senhor venha aumentar a nossa fé, nos dê sabedoria, nos dê entendimento da Tua Palavra, nos encha, Senhor, da Tua alegria, da Tua paz, da Tua graça, do Teu Espírito Santo, e que nós possamos transbordar a Tua presença, Senhor, onde quer que a gente vá, meu Pai. É isso que nós pedimos, Senhor, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. A lição de hoje, o título dela é A Conduta do Crente em Relação à Família. A gente vai fazer a leitura que está em Efésios 5, do versículo 21 ao versículo 23, e Efésios 6, do versículo 1 ao versículo 4, que diz assim: Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus, vós, mulheres, sujeitai-vos a vosso marido como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a vosso marido. Vós, maridos, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar a sua própria mulher como o seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo, porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja, porque somos membros do seu corpo. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Grande é esse mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher, como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Efésios 6. Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Amém? Então essa passagem que nós lemos aqui, ela é muito importante, porque ela fala qual é o modelo da família de acordo com o padrão do Senhor. E é muito interessante porque ele compara o relacionamento do marido e da esposa com Cristo e a igreja. Então ele diz que o marido deve amar a esposa, assim como Cristo amou a sua igreja, e que a esposa deve honrar, deve respeitar o seu marido, né? Deve se sujeitar ao seu marido, assim como a igreja se submete a Cristo. Então, a gente vê qual é o padrão bíblico da família para Deus. E a família, ela é a principal instituição planejada por Deus. Então, Deus criou primeiro o homem e depois ele criou a mulher. E quando ele criou a mulher, né, ele formou a família. Ele falou, agora vocês vão ser os dois uma só carne. O homem vai deixar o seu pai, vai deixar a sua mãe, vai se unir à sua esposa, né? E é isso que é a vontade de Deus. Então, o relacionamento familiar é um projeto divino, tem a responsabilidade de glorificar a Deus. E por mais que nos últimos séculos, né, nos últimos anos, o mundo tente pregar, ensinar, doutrinar, né, mostrar algo diferente, nós percebemos que o modelo de família, pai, mãe e filhos, respeitando esses princípios bíblicos, né? O marido amando a sua esposa, a esposa respeitando o seu marido, os filhos sendo obedientes aos pais, os pais não provocando a ira dos filhos. Esse é um projeto familiar, um modelo familiar de sucesso, né? Que vai trazer felicidade para o lar,
E quando uma criança cresce numa família saudável, ela vai também se tornar um adulto saudável. Mas a gente vê que hoje as coisas elas estão bagunçadas porque o mundo tem ensinado algo diferente, que não é o padrão de Deus, né? Que não são princípios bíblicos, né? Então tudo isso nós temos que observar se nós quisermos ter uma vida feliz, uma família feliz. E a gente na lição de hoje a gente vai falar sobre isso. E aí, biblicamente falando, qual é o padrão familiar do matrimônio monogâmico, ou seja, um homem casa com uma única mulher, heterossexual, homem e mulher, e indissolúvel. A vontade de Deus é que não exista a separação. Mas por que que hoje em dia tantos casais se separam? Porque não seguem os padrões bíblicos, porque não vivem os princípios de Deus dentro dos seus relacionamentos, dentro das suas famílias. E aí uma coisa que é muito importante, dentro da família, cada membro tem o seu papel. E é muito importante que cada membro exerça o seu papel. Então, o filho, ele tem que exercer papel de filho. Os pais, ele tem que exercer o papel de pai. A esposa tem que ser esposa do marido e o marido tem que ser esposa, tem que ser marido da esposa. Não pode ser os filhos quererem ser os pais dos pais. Não vai dar certo. A esposa não pode querer ser a mãe do marido. O marido não pode querer ser o pai da esposa, ou então o filho da esposa. Como a gente vê muitas vezes, muitas mulheres que tratam os maridos como filhos. E os filhos e os maridos, eles se comportam muitas vezes como se eles fossem filhos e não maridos. Então, cada um tem o seu papel e cada um deve exercer o seu papel. E a conduta do crente como marido. Então, primeiro nós vamos falar do marido, depois da esposa e depois dos filhos. No capítulo 5, Paulo, ele enaltece o matrimônio e o eleva ao mais alto patamar ao comparar o marido a Cristo e a esposa à igreja. Então, nisso nós percebemos a importância do casamento, porque olha a comparação que ele faz. Então, o papel do marido como líder da família. A Bíblia, né, a ordem de autoridade, ela é observada do seguinte modo. Ele fala desses padrões, né? Então ele diz que Deus é o cabeça de Cristo, Cristo é o cabeça do homem, o homem é o cabeça da mulher. Então a relação dentro do lar, ela é explicada nessa frase. O marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja. Então o marido, como cabeça, ele não é só aquele que vai, às vezes a gente acha que dizer que é o cabeça é aquele que vai mandar, é porque ele vai subjugar, é porque vai ordenar, e não tem nada a ver com isso, porque Cristo, ele é o cabeça da igreja, mas ele não manda, ele não subjuga as pessoas, nada disso. O que é que Cristo fez com a igreja? Cristo amou tanto a igreja que ele entregou a sua própria vida por ela. Então, quando a gente fala disso, né, de ser o cabeça, a gente olhar, né, o que Jesus Cristo fez pela igreja, nós vamos perceber que qual é o papel do cabeça? É o papel de proteger, é o papel de cuidar, e como ele diz aqui no versículo, é o papel de amar. Então o marido, ele deve amar a sua esposa assim como Cristo amou a sua igreja. E nós sabemos que o amor de Cristo foi tão grande que ele entregou a sua própria vida pela igreja. Então o marido, ele deve estar disposto, né, a entregar a sua vida, se for necessário, pela sua esposa, pela sua família. Esse é o papel do cabeça, né? De proteger, de amar, de cuidar, de zelar. Então, assim, ele mostra o modelo de relacionamento do casamento cristão. É o marido liderando a casa do mesmo modo que Cristo liderou a igreja, e isso visando o bem-estar, a felicidade, a alegria. Não é para o mal, é para o bem. E a gente vê muitas vezes, né, esse movimento feminista querendo incutir na cabeça das pessoas que é ruim. Né? É ruim você ter um marido, é ruim você ser uma mulher feminina. Muitas vezes elas ensinam que para você ser mulher, você tem que, na verdade, ser um homem, né? Se comportar como um homem, tem que agir como um homem, tem que viver como um homem. Então, qual é o sentido de você ser mulher se você vai viver como um homem, né? Então, essas feministas
com viés neomarxista, elas querem incutir isso. Um modelo familiar diferente, querendo dizer que o homem é um opressor, né, que é como se fosse um adversário mesmo da mulher. E quando a gente olha para a Bíblia, né, que diz que o marido tem que amar a esposa como Cristo amou a igreja, a gente percebe que não é nada disso, né? Não tem opressão, tem amor, tem cuidado, tem proteção e tem zelo. E na verdade é isso que nós mulheres precisamos, né? É isso que nós buscamos no relacionamento, no homem. Por mais que muitas vezes a gente queira ser a forte, a gente queira ser a feminista, no fundo todas as mulheres procuram isso sim no relacionamento, ser amada, ser protegida, ser cuidada. E é isso que o Senhor quer. Esse é o padrão de Deus, esse é o modelo de Deus. E aí o amor como elemento primordial. Então o marido, além de liderar, ele também deve amar a sua esposa, assim como Cristo amou a sua igreja. E isso implica sacrifício, né? Significa que ele vai, como eu já falei, né? Se sacrificar, ele vai se esforçar, ele vai entregar a sua própria vida, se for necessário, como Cristo amou a sua igreja, né? E o amor de Cristo pela igreja, ele foi altruísta e incondicional. Cristo, quando ele se entregou pela igreja, não pediu nada em troca e nem teve nenhuma condição. Ah, eu vou me entregar se fizer isso ou se fizer aquilo. Não, ele simplesmente veio e se entregou, sem que esperar nenhum pagamento, sem esperar que ninguém fizesse nada em troca por ele. Qual era a única coisa que Jesus Cristo queria? Era restaurar o relacionamento da igreja, do homem com Deus. Então foi essa a intenção, né? E trazer salvação e vida eterna para todos aqueles que acreditarem e que aceitarem. Então os maridos, eles também devem manter uma união e harmonia conjugal por meio do exercício do amor. Então o fundamental, o primordial de tudo sempre é o amor. E o cuidado do marido à esposa. A escritura diz que a esposa é parte do marido. Tanto que ele diz, quando casa, serão os dois uma só carne. E também ele diz assim, quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Ou seja, se você ama a sua mulher, você não está amando outra pessoa, você está amando a si mesmo, porque ela é sua carne. E você cuida da sua mulher da mesma maneira que você cuida do seu corpo, da mesma maneira que você cuida de você. É isso que o Senhor está dizendo aqui na palavra dele, é isso que o Senhor está nos ensinando. E aí ele diz que toda pessoa mentalmente saudável, ele cuida do seu próprio corpo. Então, se a sua mulher faz parte do seu corpo, significa que você vai cuidar dela também, né? Isso é um relacionamento saudável, bíblico e cristão. Então, implica em proteger a sua esposa e prover uma vida digna. Então, essas ações de cuidado, elas não se limitam apenas às provisões materiais, mas ao afeto, à consideração, ao respeito, à honra, todas essas coisas. Então, se você ama a sua esposa, você respeita, você honra, você cuida, e tudo isso está incluso no pacote do amor. Amém? Agora, a conduta da crente como esposa. Então, a mulher casada, ela é comparada à igreja de Cristo, e aí a gente vai ver qual é o que o Senhor requer da esposa, do comportamento da esposa. Então as escrituras, elas ensinam a respeito de sujeição. Não apenas em relação da esposa com o marido, mas outros tipos de relação também. Uns aos outros no temor a Deus. E aí eu vou falar alguns exemplos de sujeição que a Bíblia fala. Das esposas aos seus maridos, né, que é tão questionado, principalmente pelas feministas. Dos filhos aos seus pais. Dos servos aos seus senhores. Então ele faz esses 3 exemplos, né, de submissão, da esposa ao marido, dos filhos aos pais e dos servos aos seus senhores. E na verdade é um princípio bíblico você se submeter. Quando a gente tem essa capacidade, a humildade de se submeter, significa que a gente também consegue se submeter a Deus. Porque se a gente não consegue se submeter aos homens, né, que são autoridades constituídas sobre as nossas vidas, você acha que a gente vai se submeter a Deus, que a gente não vê? Então, assim, o princípio da submissão, ele é muito importante. No caso das esposas, a submissão deve ser assim, como a igreja está sujeita a Cristo. Agora vamos ver bem.
Se o seu marido, ele te ama, como Cristo ama a sua igreja, ele te protege tanto, ele cuida tanto de você, ele te ama tanto a ponto de querer entregar sua própria vida por você, as mulheres, nesse caso, elas se submetem sem nenhum esforço, com alegria, né? Porque elas é como se estivesse retribuindo aquele amor e aquele cuidado que elas estão recebendo dos seus maridos. Então não se trata de uma sujeição irracional. É lógico que a gente tem pessoas que têm comportamentos agressivos, muitas vezes, que colocam em risco a vida das mulheres. Nós sabemos que existem homens que são assim. E não é isso que o Senhor está falando. Você não tem que se submeter quando isso está causando risco à sua vida, quando isso está colocando em perigo a sua vida. Nesse caso, você tem que deixar. Então, assim, o mais importante é a sua vida. Então, se você está em um relacionamento que coloca em risco a sua vida, não é isso que o Senhor quer. Mas a Bíblia fala e nos ensina que a esposa, para um relacionamento dar certo, ela tem que honrar o marido dela. Ela tem que respeitar o seu esposo, porque isso é importante para o homem. E acima de tudo, ela tem que se sujeitar. Ela não pode querer ser a cabeça da casa, ela não pode querer ser a que manda e a que desmanda, porque hoje em dia nós sabemos que tem muitas mulheres que se tornaram masculinas, até pelo que elas aprenderam do mundo, né? De que são elas que devem mandar, de que o homem tem que se submeter a ela, que tem que obedecer a ela. Então, quando você diz que um homem se submete à mulher, a gente até acha assim interessante, engraçado, mas não é esse o padrão bíblico. É o homem que tem que ser o cabeça da casa e não a mulher. E a mulher, ela tem que se submeter, ela tem que se sujeitar, ela tem que respeitar, ela tem que honrar esse esposo. E da mesma maneira que a igreja voluntariamente se submete a Cristo por causa do amor, ela foi atraída por Cristo pelo amor, a esposa vai se submeter voluntariamente ao seu esposo também por causa do amor. Então, a condição da mulher cristã. Na cultura judaica, a mulher ocupava posição secundária, ela era como se fosse uma propriedade do homem. Na sociedade grega, as mulheres eram também tratadas como se fossem inferiores, eram como se fossem escravas, né, dos seus maridos. Só que no Evangelho de Cristo, as mulheres, elas alcançaram uma posição de dignidade igual aos homens. Jesus Cristo veio e tratou as mulheres como elas devem ser tratadas, com respeito, com dignidade. Quando Jesus conversa com a mulher samaritana, ele quebrou paradigmas daquela época, né? E se opôs ao preconceito e à discriminação que existia. Então, o evangelho, né, se a gente observar a maneira que Jesus tratou as mulheres, né, a gente vai perceber qual é o modelo bíblico, né, para as mulheres serem tratadas. E outra coisa, a Bíblia, né, os evangelhos ensinam que as mulheres devem ser amadas. Então Jesus ouviu, Jesus respeitou, Jesus honrou, Jesus tratou as mulheres como elas realmente deveriam ser tratadas. Ele em nenhum momento foi machista, em nenhum momento ele foi preconceituoso, muito pelo contrário. E é com Jesus Cristo que nós devemos aprender a reverência devida ao marido. Então, o amor do marido para com a esposa, ele deve ser altruísta. Esse amor, ele serve ao propósito divino de capacitar a esposa a ser recíproca ao marido. Então, o homem que assim se comporta, ele coopera para que a esposa o reverencie, para que a esposa o honre, para que a esposa o respeite. Me diz que sacrifício existe para uma mulher honrar e respeitar um homem que trata bem ela, que cuida dela, que ama, que protege. Então, para a mulher é um prazer, né, reverenciar esse homem, amar esse homem. Então, o sentimento que conduz a esposa a agir de modo a agradar o seu amado. Essa postura, ela é demonstrada quando ela o apoia e o ajuda em sua tarefa de liderar. Significa que a mulher, ela participa das decisões familiares, mas ela não pode ser uma opositora e nem ficar desautorizando a autoridade do seu marido. Infelizmente, hoje em dia, a gente vê casais
que ao invés de eles serem companheiros, de um ajudar o outro, é como se eles fossem adversários. Fica um disputando com o outro. Parece que um tá querendo saber quem é melhor que o outro, quem é que manda mais que o outro, quem é que decide mais que o outro. E não é isso que vai fazer o casamento dar certo. Muito pelo contrário. Quando as pessoas seguem por esse caminho, fatalmente o casamento vai dar errado. O casamento ele vai dar certo quando, biblicamente falando, os dois se ajudam. Quando Jesus Cristo, ele criou a mulher, ele falou, far-lhe-ei uma ajudadora que seja idônea. Então a mulher ela veio para ajudar o marido. Então tem que ter essa comunhão, tem que ter essa unidade, tem que ter esse entendimento. É como se fosse uma equipe, né? Eles estão ali trabalhando, eles estão ali vivendo o mesmo objetivo, né? A mesma intenção. Quando um está feliz, o outro está feliz, porque são uma só carne. Amém? E agora vamos falar sobre a conduta do crente como filho, a responsabilidade dos pais. Então, os pais, eles devem criar seus filhos na doutrina e admoestação do Senhor. A palavra doutrina ou disciplina do grego é paideia, e significa orientação ou treinamento para o desenvolvimento do caráter e pronta obediência das normas. Então, isso significa doutrina. Admoestação, dizer, do grego noutesia, quer dizer instrução ou advertência que faculta a distinção entre o bem e o mal. Ou seja, é importante nós sabermos obedecer, como eu já disse anteriormente. Obedecer às normas, você ter orientação e ter instrução para você distinguir o que é certo, o que é errado, o que é bem, o que é mal. E esse é o papel dos pais, é ensinar os seus filhos o que é certo. A Bíblia diz assim, ensina a criança o caminho que ela deve andar, e ainda quando for velha, não se desviará dele. Então, os pais, eles têm a responsabilidade de ensinar para o filho o que é certo e o que é errado. Não é como hoje em dia também a gente vê muito, deixa ele fazer o que ele quiser, deixa ele descobrir, deixa ele quebrar a cara, deixa ele se virar. Nós, como pais, apesar de que eu ainda não sou mãe, os pais, eles têm a responsabilidade de orientar os seus filhos, né? De instruir, de admoestar, né? De mostrar o que é certo e o que é errado. Essa é a responsabilidade dos pais. Deus confiou os filhos aos pais e deu a eles essa responsabilidade. Mas os pais, eles também não devem abusar da autoridade que eles receberam. Porque eles devem educar os seus filhos com brandura e amor. Sempre amor. Né? Não pode ser com severidade, com agressividade, né? Com violência, com rigor excessivo, imposições injustas, punições excessivas, né? Porque isso vai incitar a ira dos filhos e isso o Senhor também não se agrada. A conduta requerida dos filhos. O dever dos filhos é apresentado de forma objetiva pelo apóstolo. Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais. A explicação para essa postura é categórica, porque isto é justo. E eu vou falar uma coisa muito importante. Enquanto os nossos pais estiverem vivos, nós seremos os seus filhos e devemos honrar, respeitar. Amém? Porque muitas vezes as pessoas acham que porque elas já são adultas, já saíram de casa, já têm sua própria família, ou porque os pais não foram bons pais, eles não devem honrar e respeitar os seus pais. Mas a Bíblia fala filhos, e não diz aqui qual é a idade desses filhos. Então não quer dizer que são filhos crianças e adolescentes, não. São filhos de qualquer idade, devem ser obedientes aos seus pais, porque isso é justo. Então, segue a ordem natural divinamente estabelecida, pois Deus deseja que os filhos confiem na sabedoria de seus pais. Amém? Para ratificar esse ensino, o apóstolo, ele cita o 5º mandamento que diz assim, honra a teu pai e a tua mãe. E ele ainda fala isso, que é o primeiro mandamento com promessa. Qual é a promessa? Para que os seus dias sejam longos nessa terra, para que você tenha longevidade. Então, os filhos, eles devem obedecer e honrar os seus pais. Obedecer significa cumprir
cumprir o que é ordenado. E honrar envolve amor, envolve respeito, envolve cuidado, envolve até mesmo sustento no caso de necessidade dos pais. E a obediência, ela é devida enquanto os filhos estiverem sob tutela dos pais, e a honra é um dever para toda a vida. Então nós devemos honrar os nossos pais. Quando a gente tiver 70 anos, 80 anos, 90 anos, nós devemos honrar os nossos pais. É nossa responsabilidade, é nosso dever como filhos. E aí a gente vai olhar para o Novo Testamento, quando Noé, ele se embriagou, e aí diz que um dos seus filhos foi lá e chamou os outros filhos para mostrar a nudez do seu pai. Naquele momento, aquele filho, ele desonrou o pai dele. Os outros, eles nem quiseram ver. Eles, de costas, pegaram um manto e cobriram a nudez de Noé. Por causa desse comportamento desse filho, ele foi amaldiçoado por Noé, né? Ele recebeu palavras de que ele não seria bem sucedido, de que coisas boas não aconteceriam com ele, por causa desse comportamento de desonra. Então nós temos que ter muito cuidado com isso. Às vezes a gente acha que tem razão, né? Que de repente os pais não foram tão bons e eles não merecem a honra, mas não é uma questão de merecer, é uma questão de obedecer. E nós temos que obedecer a palavra de Deus. A gente vai ver aqui no próximo tópico que isso traz bênção para a nossa própria vida. O mandamento com promessa. Os filhos que obedecem e honram seus pais, uma promessa dupla lhes é assegurada. O que ele diz lá no Efésios 6:3? Para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E às vezes as pessoas, elas não honram os seus pais, e aí nada dá certo na vida dessa pessoa, e ela não sabe por que não dá certo. Ah, mas eu trabalho, mas eu sou honesto, mas eu faço isso, mas eu faço aquilo, mas não honra os seus pais. E as coisas não dão certo, por quê? Porque está em desobediência a princípios bíblicos. Nós temos que ser muito atentos a esses princípios. Então, embora as dádivas espirituais estejam implícitas, a ênfase cai sobre os benefícios materiais. Então, significa que ao obedecermos e honrarmos os nossos pais, nós, filhos, vamos nos submeter à vontade de Deus. E aí, que segundo a sua vontade, que segundo a sua bondade, nos recompensa com benesses especiais. Quando a gente estuda, né, sobre princípios bíblicos, sobre prosperidade, e aí você vai ver versículos da Bíblia que falam prosperidade, assim, é claro que inclui várias coisas, né, obediência a Deus, muitas coisas, mas dois que me chamam a atenção. Um é generosidade. A Bíblia diz que quando você é generoso, você prospera. Outra coisa, honrar os pais. Honrar os pais traz prosperidade para as nossas vidas. Então nós temos que cumprir esses princípios bíblicos e nós temos que obedecer à palavra do Senhor. Então, se nós queremos ter uma família abençoada, né, nós temos que conhecer e obedecer. Nós não podemos dar ouvido ao que o mundo diz, porque o mundo, ele ensina muitas coisas erradas. A gente tem que focar na Bíblia, a gente tem que focar na palavra de Deus, a gente tem que focar naquilo que o Senhor diz. E eu vou ler a conclusão que diz assim: no modelo divino, todos os membros da família cumprem deveres específicos. O marido tem o dever de liderar e amar sua esposa. A esposa, o dever de submeter-se e respeitar a liderança de seu marido. Os pais, o dever de educar seus filhos segundo as escrituras. Aos filhos, o dever de obedecer e honrar seus pais. Assim, o amor, o respeito mútuo e a prosperidade fazem parte da família que se porta conforme Deus planejou. Amém? Então, quando nós queremos ter uma família abençoada, uma família feliz, uma família unida, uma família com comunhão e uma família próspera, nós temos que observar todos esses princípios bíblicos de respeito, de amor, de obediência, de submissão, de honra, todas essas coisas que nós aprendemos e que a Bíblia nos ensina. E assim, eu achei essa lição de hoje tão importante,
porque hoje em dia, assim, tá tão complicado, né, as famílias, são tantos problemas, né, nos relacionamentos entre marido e esposa, entre pais e filhos, tantas dificuldades, mas a Bíblia, ela nos ensina, então vamos colocar em prática, né, vamos ler Efésios 5 e Efésios 6, ler, reler, estudar, ler a Bíblia, ouvir novamente a aula. Se tiver alguma dúvida, pesquisa no Google, procura no YouTube, que tem outros vídeos falando sobre esse assunto, mas vamos aprender e vamos colocar em prática. Não vamos questionar a palavra de Deus e a vontade de Deus por causa de coisas que nós escutamos no mundo, por causa de coisas que nós escutamos de outras pessoas. Vamos levar em consideração aquilo que Deus diz, aquilo que a palavra do Senhor diz. E vamos orar, colocar diante de Deus a nossa família, pedir ao Senhor que nos dê sabedoria, pedir ao Senhor que nos conduza para que nós possamos ter uma família abençoada e feliz, porque essa é a vontade de Deus para nossa vida. Amém? Essa é a lição de hoje e até a próxima aula. Amém?